Olá, tudo bem? Me chamo João Victor Santos de Esteira, eu faço parte do Colégio Estadual Tales de Azevedo, sou aluno da sala 3M12 e estarei falando um pouco sobre a biografia de Milton Santos. Quem foi Milton Santos, um pouco da sua trajetória, suas obras. É isso aí, então vamos lá. Milton Santos foi um geógrafo brasileiro considerado por muitos como o maior pensador da história da geografia no Brasil e um dos maiores do mundo. Destacou-se por escrever e abordar sobre inúmeros temas, como a epistemologia da geografia, a globalização, o espaço urbano, entre outros. Certo. Onde foi que Milton Santos nasceu? Um pouco da sua família. Então, o baiano Milton Santos nasceu na região da Chapada Diamantina, mais especificamente na cidade de Brotas. A família era de classe média e tanto o pai como a mãe eram professores primários. Aos 10 anos prestou exame para o Instituto Baiano de Ensino, em Salvador, e passou em primeiro lugar. Depois, durante o curso secundário, criou e dirigiu 2 jornais de escola, um chamado O Farol e o outro O Luzeiro. Ingressou na Faculdade de Direito e atuou na política estudantil, chegando a ser eleito vice-presidente da União Nacional dos Estudantes, a UNE. Em 1948, formou-se pela Universidade Federal da Bahia. Certo. Bem graduado, por sinal. Foi professor em Salvador e depois em Ilhéus. Nesta última cidade, foi correspondente do jornal A Tarde, que também publicou seu primeiro livro, A Zona do Cacau. Tratando daquela monocultura da região, ainda em Ilhéus, conheceu Jandira Rocha, com quem se casou e teria um filho, chamado Milton Filho. Retornou para Salvador, tornou-se professor na Faculdade Católica de Filosofia e editorialista do jornal A Tarde, e publicou mais de uma centena de artigos da geografia. Em 1956, foi convidado pelo professor Jean Tricati a realizar seu doutorado em Estamburgo, na França, na divisa França e Alemanha. Tendo viajado pela Europa e pela África, publicou em 1960 o estudo Mariana em Preto e Branco. Após o doutorado com a tese O Centro da Cidade de Salvador, regressou para o Brasil. Novamente, professor da Católica de Filosofia, criou um ambiente intelectual dinâmico que atraiu dezenas de estudiosos estrangeiros para darem conferências e cursos na mesma universidade. No final dos anos de 1950, Milton participou de um concurso que acabou não se realizando para livre docente na Universidade Federal da Bahia. Após ter recorrido à justiça, conseguiu prestar o exame, defendendo brilhantemente a tese, os estudiosos regionais e o futuro da geografia. Na época, Milton Santos foi um dos fundadores do Laboratório de Geomorfologia e Estudos Regionais da Universidade da Bahia, que demonstraria grande vitalidade na promoção dos estudos da área. Até 1964, ano em que deixa o Brasil por razão do golpe militar, ele conduz paralelamente uma carreira acadêmica e atividades públicas. Jornalista e redator do jornal A Tarde, durante o período de 1954 a 1964, como eu já havia falado, professor de Geografia Humana na Universidade Católica de Salvador, no período de 1956 a 1960,
professor catedrático de Geografia Humana na Universidade Federal da Bahia, onde cria o Laboratório de Geociências. Será também diretor da Empresa Oficial da Bahia no período de 1959 a 1961. Presidente da Fundação Comissão de Planejamento Econômico do Estado da Bahia no período de 1962 a 1964 e representante da Casa Civil do presidente Jânio Quadros na Bahia em 1961. Certo. Suas pesquisas e publicações da época focalizam as realidades locais, principalmente a capital. A tese do doutorado é intitulada O Centro da Cidade de Salvador, assim como as cidades e a região do Recôncavo. Como eu havia falado, Milton Santos sai do Brasil no ano de 1964, em razão do golpe militar. Esse período se estende até 1977. Em 1964, começou uma carreira internacional imposta pela situação política no Brasil. Primeiro na França, professor convidado nas universidades de Toulouse, Bordeaux e Paris-Sorbonne, e no IEDES, Instituto de Desenvolvimento, Instituto de Estudos do Desenvolvimento Econômico e Social. De 1971 a 1977, inicia uma carreira verdadeiramente itinerante, ao saber dos convites, no MIT, Massachusetts Institute of Technology, em Boston, como pesquisador e como professor convidado nas universidades de Toronto, no Canadá, Caracas, na Venezuela, Dar es Salaam, na Tanzânia, Columbia University, em Nova York. Esse período abre uma longa caminhada em direção à teorização em geografia, com o intenso aproveitamento das ricas bibliotecas das grandes universidades. Primeiro, uma ampliação do foco com o livro Les Villes do Thierry Monts, no ano de 1971, onde já aparece o interesse em estudar as peculiaridades da economia urbana dos países chamados subdesenvolvidos, caracterizada pelos seus dois circuitos, superior e inferior, e resultando no livro Les Pis Pertards, publicado em francês em 1975 e em português e inglês em 1979. Em 1977, retorna ao Brasil. Passam-se 2 anos antes de conseguir voltar a ensinar na Universidade Brasileira. Primeiro na Universidade Federal do Rio de Janeiro, de 1979 a 1983. Ano em que ingressa por concurso público na Universidade de São Paulo. Professor titular de Geografia Humana até a aposentadoria compulsória, recebendo o título de professor emérito da USP em 1997, e continuando a pesquisar, publicar e orientar estudantes até o final de sua vida. Seria reintegrado oficialmente à Universidade Federal da Bahia em 1995, da qual tinha sido demitido por ausência. 12 universidades brasileiras e 7 universidades estrangeiras lhe outorgaram no título de doutor honoris causa. Em 1994, recebe o Prêmio de Geografia Valturin Lund, considerado o Prêmio Nobel da Geografia. Nesta última fase de seu percurso, publica por Uma Geografia Nova, da crítica da geografia a uma geografia crítica, em 1978. Contribuição à efervescência e ânsia de renovação dessa ciência no Brasil. O espaço é definido como uma instância social ativa, a noção de formação socioespacial introduzida. As pesquisas, as aulas e as publicações resultantes tensionam um esforço epistemológico para adotar a geografia latino-americana de categorias de análises apropriadas. O
O estudo do meio técnico-científico informacional deve permitir entender a organização do espaço no período histórico atual. Técnica, espaço, tempo, globalização e meio técnico-científico informacional, no ano de 1994. Da totalidade ao lugar, no ano de 1996. Metamorfose do espaço habitado, em 1997, são algumas dessas publicações que desembocam na sua obra maior, no seu livro maior, A Natureza do Espaço, em 1996, que quer ser uma teoria geral do espaço humano, uma contribuição da geografia, reconstrução da teoria social. Enfim, em 2000, publica Por uma outra globalização, do pensamento único à consciência universal. Infelizmente, no ano de 2001, Milton Santos veio a falecer. Faleceu em 24 de junho de 2001, vítima de complicações proporcionadas por um câncer, aos 75 anos. Deixou uma vasta obra, com dezenas de livros e uma infinidade de textos, artigos e capítulos. Seu pensamento é considerado atual e muitas das críticas dos movimentos anti-globalização fundamentam-se em suas ideias. É isso aí. Pude falar um pouco da trajetória de Milton Santos. Espero ter ajudado a todos. Obrigado.